Deixa eu ver se escreve aqui, peraí. Que dia que é hoje? 9. Obrigado. Escreveu. Obrigado, hein? A gente parou na classificação, não foi? Chegou a falar em hiperbólica? Hiperbólica. Chegou até aí. Tá, legal. Bom, pessoal, o seu Jorge está me falando que o recesso da UFRJ e da COP vai começar, da Poli também, vai começar no dia 24 de dezembro, que é uma sexta-feira. Hoje nós estamos no dia 9, né? Dia 9. Semana que vem é 16. Então o recesso nosso começa daqui 2 semanas só, da Poli e tudo. Mas o daqui do NEAD, já começa a semana que vem, tá? Então, em princípio, a partir da semana que vem, não tem mais ninguém aqui. Para não fazer ele vir aqui, eu acho que com mais 2 aulas, eu termino. Eu vou combinar com ele, para não prejudicar muito ele, segunda e terça-feira da semana que vem, eu venho aqui e dou a aula como se tivesse gente aqui, sem precisa vir não, tá? Se não quiserem, se não puderem. Aí termina essa parte aí para ficar completo. Seria segunda, terça, e no máximo quarta, para não prejudicar muito ele aqui. E você não precisa vir, porque você eventualmente tem aula, né? Você vai ter, né? De mecânica. E quarta também. Pois é, vocês não vão poder vir. Mas depois podem pegar a aula já gravada, tá? Eu vou ver com ele, em princípio, de manhã, 8 às 10. Segunda e terça. Já não vai ter aula para vocês a partir da semana que vem. Só tem que pegar aqui. A gente combina depois até onde a gente vai pedir para a prova. Tá bom? É que vamos começar o recesso antes. Se não tivesse que gravar isso, eu terminava lá no bloco B mesmo. Mas tem que terminar de gravar aqui. Fica assim, tá bom? Então, para terminar a nossa pequena classificação, a equação parcial é parabólica em todos os pontos nos quais o discriminante b² menos 4ac é igual a 0. Na aula anterior, a equação, a EDP era hiperbólica quando o discriminante era positivo.
E para terminar, a terceira, a equação é chamada de elíptica em todos os pontos em que aquele discriminante é negativo. Tá? Então, ela é esse P tem lá no ROAS, tá? Não sei se agora tem o P ou não tem. Mas eu olhei lá no dicionário ROAS, tem esse P aí. Se não tiver, a gente tira ele. Então, a EDP é elíptica em todos os pontos. Discriminante B quadrado menos 4AC é negativo. Tem alguns livros que o discriminante não tem esse 4 aqui, mas a classificação é a mesma. Se ele for positivo é hiperbólica, se for zero é parabólica, se for negativo é elíptica. Essa classificação não tem nada a ver com a solução. Tá? O método de solução que nós vamos dar, chamado método de separação de variáveis, vale para todas elas. Pronto, a gente vai ver que as EDPs são normalmente não resolvíveis, né? A solução analítica, a gente consegue resolver numericamente. Se a gente quiser a solução analítica, mesmo em forma de série, é complicado. Então, esse método de separação de variáveis se baseia na seguinte hipótese simplificadora. O é incógnita, vamos supor aqui que o número de variáveis independentes seja 3. Tá, nós queremos achar a incógnita como função das 3 variáveis. Esse método da separação de variáveis se baseia no seguinte: já que não é possível achar a solução toda, vamos achar uma solução do problema em que esse U, função das 3 variáveis, é um produto de uma função que depende só de x, com uma outra função que depende só de y, com uma outra função que depende só de z. Tá? A gente não vai achar a totalidade das soluções. A gente vai achar uma solução com essa forma de separação das variáveis. Então, a solução que nós vamos obter tem essa forma aqui. Ó. Uma função x grande só da variável x multiplicada por uma função y grande só da variável y multiplicada por uma função z grande só da variável z. Tá? A gente acha uma solução, não acha todas possíveis, mesmo porque normalmente não dá para fazer. Agora, esse método de separação de variáveis só é bem sucedido se a gente conseguir, em uma das 3 funções, cada uma delas de uma variável só, que recaia em PSL, problema de Sturgeon-Lewis. Se não recair, a gente não consegue resolver também. Tá?
Então, nós vamos aplicar esse método da separação de variáveis, é o método mais tradicional, não é o método geral, não, mais tradicional, vamos dizer. Vamos aplicar para as 3 equações clássicas. Uma vai ser hiperbólica, a outra parabólica e a outra elíptica, tá? Então, a gente vai aplicar o mesmo método para resolver os 3 tipos. Vamos começar com a equação da onda. Equação diferencial parcial da onda nós estaremos resolvendo a seguinte equação. Temos ali 2 apoios, os apoios se chamam engastes, tá? O nome não tem a menor importância. Temos 2 apoios, vamos colocar aqui, isso aqui é uma corda elástica, tá? Pode ser de borracha, pode ser uma corda de violão, né? Elástica também. Então, uma corda elástica presa nas 2 extremidades. Aqui é a direção X. Verticalmente, nós vamos medir as deflexões da corda. Tá? A gente vai, digamos, puxa aqui e solta. Ela fica vibrando, tá certo? O eixo dos tempos seria horizontal aqui. Nós não vamos colocar, porque não vamos fazer o gráfico aqui da solução da equação diferencial, porque é uma curva complicada no espaço, cuja projeção nesse plano aqui, nesse plano que tem x e u, vai ser exatamente aqui a forma da corda vibrante, tá? Se a gente projetar essa u de xt, x é ao longo do comprimento da corda, o tempo t é horizontal para fora aqui, e as deflexões são verticais. O gráfico fica para cá, né? Então vai ser uma coisa complicada aqui assim, ó, de desenhar, mas a projeção dela nesse plano vai ser a forma da corda vibrando, tá? Esse gráfico aqui de U de xt nós não vamos nos preocupar porque não tem nenhuma utilidade para a gente aqui. Vamos aqui. Aqui então vai ser o comprimento da corda, vamos chamar de L grande. Colocou para cima, mas à medida que o tempo vai passando, ela vibra, né, no plano vertical aqui, para cima e para baixo. São diversas hipóteses que têm que ser feitas para que a equação diferencial que representa a vibração da corda seja a que a gente vai escrever ali. Entre elas, tem essas deflexões aqui que são bastante pequenas, tá? O comprimento da corda vai ser considerado constante, o que de certa forma é uma inverdade, né? Porque se ela pode vibrar, o comprimento dela tem que aumentar um pouquinho, né? Para ela poder vibrar. Mas
esse comprimento L vai ser considerado constante. São as hipóteses simplificadoras. Então, a equação tem esse formato aqui, ó. Derivada segunda em relação a x. Essa derivada segunda em relação a x, U tem dimensão de comprimento, né? Centímetros, milímetros, etc. X também tem dimensão de comprimento. A gente fazer a derivada segunda de um comprimento em relação a comprimento vai dar a dimensão 1 sobre comprimento, né? Comprimento a menos 1. Que a gente pode, assim, enxergar como sendo radianos por segundo, velocidade angular. Não tem nada aqui que gira, né? Mas a dimensão física dessa derivada de segunda ordem de um comprimento seria radianos por segundo, tá? Então, essa derivada segunda é igual a 1 sobre a constante é ao quadrado vezes a derivada segunda em relação ao tempo. Pronto. Essa é a equação diferencial da onda unidimensional sob diversas hipóteses simplificadoras. A gente falou só duas delas aqui. Aqui no segundo membro, U é dimensão de comprimento, a derivada segunda em relação ao tempo seria tipo metro por segundo quadrado. Aceleração, né? O primeiro membro, a dimensão é 1 sobre comprimento. Para ser igual, essa constante aqui tem que ter dimensão também, de tal forma que o segundo membro tenha a mesma dimensão do primeiro, ou seja, 1 sobre comprimento, tá? Para isso acontecer, a dimensão do A é, se for velocidade, dá, né? Tipo assim, A é metro por segundo, então fica metro quadrado, segundo quadrado. Segundo quadrado, cancela lá com derivada segunda. Isso aqui é metro quadrado, fica 1 sobre metro, e aqui 1 sobre metro. Certo? Então, esse A aqui precisa ter dimensão de velocidade, ou seja, comprimento, tempo a menos 1. Pronto. Tem um nome para essa constante, que a gente também não vai dar, porque não vai utilizar na solução. Bom, então a nossa equação diferencial parcial, linear, né, homogênea, é essa aí. É de segunda ordem nas duas variáveis independentes, o x e o tempo. Nós precisamos de condições de contorno para poder resolver a equação, porque não tem solução geral, né? A gente vai resolver aqui para as condições de contorno da corda. Já vamos até adiantar aqui, ó. O deslocamento da corda, quando x é zero, qualquer que seja o tempo, né? Qualquer que seja o tempo, é zero. E a corda está presa aqui na extremidade da esquerda. Da mesma forma, o deslocamento da corda, quando x é igual a L, qualquer que seja o tempo, também é zero. Certo? Então, essas já são duas das condições que a gente precisa. Condições de contorno. Vamos escrever as outras agora. Então, a equação é aquela. Vamos escrever aqui, x varia entre 0 e L,
o tempo t é positivo e varia indefinidamente. Pegar aqui as condições de deslocamento quando x é igual a zero, qualquer que seja o tempo, é igual ao deslocamento quando x é igual a L, também qualquer que seja o tempo, é igual a zero. Pronto, são duas condições de contorno, né? Uma em zero, a outra em L. Não são condições iniciais, não. Condições de contorno. Vamos precisar também deslocamento ao longo da corda no instante zero. Aquele desenho que a gente fez lá, vamos voltar aqui. Esse desenho que a gente fez aqui, ó, pode muito bem representar aquela condição lá. Ao longo da corda, no instante zero, o tempo está marcado aqui, né? No instante zero, a forma da corda, a gente vai escrever lá, é uma função f de x. Tá? Então seria assim, nós pegamos, obrigamos a corda a ficar com aquele formato e soltamos. A partir daí ela começa a vibrar, até parar. Tá? Vamos chamar esse formato aqui de f de x. Então seria f de x. Na variável x, a derivada parcial é de segunda ordem. Então nós precisamos também de uma segunda condição no tempo zero, é que a derivada de u em relação a x ao longo da corda no instante zero. Também tem que ser conhecida. Vamos chamar de g de x. Então seria assim, no instante zero, a forma da corda é o da função f de x. Também, nesse mesmo instante, nessa mesma posição, a velocidade du dx aqui é derivada em relação ao tempo. Aqui é em relação ao tempo. Derivada em relação ao tempo. Pronto. A velocidade, né, vertical dos pontos da corda também é conhecida. Pode ser zero, né? Pode ser zero, mas é uma função g de x conhecida. Então aqui nós temos duas condições no mesmo ponto, t igual a zero, t igual a zero. A primeira é o valor da função no ponto, a segunda é a derivada primeira no mesmo ponto. Esse tipo de condição é chamada de condição inicial. Então, essas duas são as condições iniciais. Pronto, por enquanto nós temos duas condições de contorno, duas condições iniciais. Tá? Ainda falta mais uma. Veja que é a equação de segunda ordem, né? Mas já precisou de 4 condições totais, ainda falta mais uma. Então, no total, a última condição é essa aqui. U é de
aqui são só essas. Só essas aqui. Pronto, então nós temos a equação de segunda ordem com 4 condições totais, 2 de contorno, 2 iniciais. Antes de começar a resolver, vamos verificar qual é o tipo da equação da onda que a gente vai resolver. O B era o coeficiente da derivada segunda ordem cruzada. Aqui não tem derivada cruzada. Então, o B é zero. É zero ao quadrado. Menos 4 vezes A era o coeficiente da derivada segunda em relação a x. É 1. Né? 4 vezes 1. O C é o coeficiente, tem que passar o segundo membro para o primeiro membro, tá? É o coeficiente da derivada segunda na outra variável. Aqui é o tempo. É menos 1 sobre A2. Pronto. Então, para a equação da onda, o discriminante é positivo. Né? Sendo positivo, a equação da onda é hiperbólica. Então, é dp hiperbólica. É dp hiperbólica. Meramente só para verificar o tipo, tá? Essa classificação dela não vai interferir na solução. Começando aqui a solução. Nós vamos procurar uma solução da forma função de x multiplicada por função do tempo. Tá? X grande e t grande tem que satisfazer as condições de contorno e iniciais. Vamos já começar aqui, ó. Das duas condições de contorno. A primeira é U de 0 e t igual a 0 acarreta x de 0, t de t igual a 0. Então, obrigatoriamente, x de 0 é 0, porque se o t de t for 0, só tem a solução trivial, que também é a solução, né? Mas não interessa para a gente. Então, a primeira condição de contorno nos informa que x de 0 é igual a 0. Segunda condição, deslocamento em L e T igual a 0, acarreta x de L igual a 0 também. Pronto. As condições iniciais não nos informam nada, né? Verificar aqui, a primeira delas é deslocamento ao longo da corda no instante 0 igual a f de x. Aqui seria x de x, t de 0 igual f de x. Não diz nada com relação a t de 0, não dá para saber quanto é, tá? Então, as condições iniciais não nos informam nada sobre as funções x grande e t grande. Bom, nós vamos substituir na EDP a incógnita pelo produto das duas funções de x e de t.
tá? Então, a derivada segunda em relação a x só vai ser a derivada segunda do x grande, que a gente vai representar por duas linhas. É a derivada em relação à própria variável. Também a derivada segunda no tempo será representada por duas linhas. Não vai fazer confusão, tá? As duas linhas daqui, derivada em relação a x. As duas linhas daqui, derivada em relação ao tempo, tá? É da própria variável da função. Então, substituindo, ficamos com a seguinte situação. Fica x duas linhas vezes t igual a 1 sobre a quadrado x vezes t duas linhas. Fica assim. dp do calor da onda fica assim. Para poder separar as variáveis, nós vamos dividir os dois membros pelo produto x vezes t. Para fazer a divisão, nós precisamos que x vezes t seja diferente de zero. Não pode dividir por zero, certo? Supondo que o produto das duas não é zero, dividindo os dois membros, a gente separa as variáveis. X, duas linhas, dividido por x, igual a 1 sobre a quadrado, t, duas linhas, dividido por t. Pronto, já fica com as variáveis separadas. Aqui já vamos escrever. Veja só, o raciocínio aqui é o seguinte. O primeiro membro só tem função da variável x, né? O segundo membro só tem função da variável tempo. A é constante, não depende nem de x nem do tempo. Então, o primeiro membro é função de x. O segundo membro é função do tempo. Mas as duas são iguais. Como é que pode? Um depende do comprimento, outro depende do tempo. Mas são iguais. O jeito delas serem iguais é que, na realidade, essa função do tempo, do x, e essa função do tempo, para serem iguais, elas têm que ser constantes. Não depende nem de x nem do tempo. Tá? Então, essa é a ideia. Esse lambda aqui é constante em relação a x e ao tempo. Tá? Aí funciona, né? Nós vamos, então, ter duas equações. X duas linhas sobre x igual a lambda e esse segundo membro também igual a lambda. Certo? Antes de seguir com as duas equações, vamos aqui fazer a seguinte consideração. Pegando só aqui as variáveis separadas, antes de falar no lambda, vamos fazer a seguinte observação aqui. Quando x é zero, né? Quando x é zero, aqui depende só de x, só de x. Quando x é zero, a equação tem que valer também, tá? Então ficaria assim: x duas linhas em x igual a zero, dividido por x em x igual a zero, é igual a, lá continua a função do tempo, 1 sobre a quadrado, t duas linhas, dividido por t. A gente já sabe que isso aqui é constante, tá? Mas o primeiro membro, o denominador é zero. A gente viu ainda há pouco que o x de zero tem que ser zero, tá? O numerador é a derivada segunda do x calculada em zero, que a gente não tem ainda,
tem nenhum x ainda, tá? Então, assim que nós obtivermos aqui a função x, a gente tem que voltar exatamente nessa observação aqui e verificar se a derivada segunda em zero é zero também. Se for, fica 0 sobre 0, pode dar muito bem igual aquele segundo membro lá, tá? Então essa verificação nós vamos fazer daqui a pouquinho, assim que a gente achar o x. Nós temos que fazer, sim, tá? Essa verificação vale, vou colocar aqui igual, mas seria outra, né? Vale também quando x pequeno é L, tá? Então essa dupla verificação vamos fazer daqui a pouco. X duas linhas em L dividido por x em L. Nós vimos ainda há pouco que x de L também é zero. É necessário que a derivada segunda de x em L também seja zero, tá? Para a gente poder continuar a solução. Das duas equações que nós vamos obter, vamos escrever primeiro essa aqui, 1 sobre a quadrado, t duas linhas, dividido por t, igual a lambda. Essa é a primeira equação que sai desta separação aqui. A segunda, vamos escrever desse formato aqui. X duas linhas igual a lambda vezes x, tá? X de 0 é igual a 0. E x de L também é igual a 0. Esse aqui é o problema de valor de contorno que nós temos que resolver. E esse problema precisa ser um PSL. Se não for, a gente para ali, não sabe continuar. Tá? Então, o método da separação de variáveis precisa dessas circunstâncias. Numa das variáveis, aqui está sendo numa das funções. Numa das funções, aqui está sendo a função x. Nós precisamos ter um problema de Sturm-Liouville. E esse aqui né? Já viu em aulas anteriores. Esse aqui é, tranquilamente, um problema de Sturm-Liouville. Pronto. Solução dele: uma sequência de autovalores e uma sequência de autofunções associadas aos autovalores. Tá? Nós vamos, evidentemente, escrever só as duas sequências que são as soluções. Então, a família de autovalores é lambda n menos n quadrado π ao quadrado sobre L ao quadrado pronto. Então, todos os autovalores são negativos e todos diferentes entre si, que é o que tem que acontecer. As autofunções xn de x é uma família de senos. Seno npx sobre L. Pronto. Então, a família de autofunções, a primeira família a gente já tem. Nós vamos agora substituir na primeira equação os valores, os autovalores que nós obtivemos aqui.
ficaremos com o seguinte. Assim, vamos voltar aqui. Já temos as autofunções, né? Esqueci, vamos fazer a verificação aqui. Nós precisamos que xn de 0, fazendo x igual a 0, o seno é 0. Então, xn de 0 é 0, qualquer que seja n, certo? Xn de L também é igual a 0. Fazendo x igual a L, fica seno de um número inteiro de π. É sempre 0. Tá? Bom, então, evidentemente, a família de autofunções tem que atender às condições de contorno. Nós precisamos da derivada segunda. A derivada segunda vai dar seno de novo, né, com sinal menos, multiplicado por n quadrado, π quadrado sobre L quadrado. É a derivada segunda, certo? Com sinal menos. Mas é senos também. Então, o valor da derivada segunda em 0 e em L também vai ser 0. Né? Então, aquelas duas condições que a gente tinha que verificar, acho que estão aqui, né? Está aqui. Está aqui, ó. Esse é 0, mas esse aqui também é. Esse aqui é 0, mas aquele ali também é. Então, verifica, tá? A gente pode seguir em frente que essa solução vai servir. Substituindo o alto valor na primeira equação, nós teremos esta aqui agora. T duas linhas igual a T duas linhas mais n quadrado π ao quadrado a ao quadrado sobre L ao quadrado vezes T é igual a 0. Pronto. Essa é a equação diferencial na variável t grande. Como vai depender desse n, vamos colocar aqui na função esse índice n aqui também. Então, nós teremos uma infinidade, né, de equações diferenciais ordinárias, homogêneas, de coeficiente constante, que a gente sabe resolver. Né? As raízes aqui da equação auxiliar é mais ou menos I vezes N vezes π vezes A sobre L. As raízes são complexas. Né? As raízes sendo complexas, a solução geral dessa equação aqui, na variável tempo, a parte real da raiz da equação auxiliar é 0. Só tem a parte imaginária, nPA sobre L. Esse n a partir de 1. Então, a solução geral, vamos colocar assim. Uma constante arbitrária, a índice n, cosseno
da parte imaginária, NPA sobre L, vezes o tempo, mais uma segunda constante arbitrária, B índice N, seno do mesmo arco. Pronto, tá? Se tivesse parte real aqui, seria isso aí multiplicado por exponencial da parte real vezes o tempo. A parte real é 0, essa exponencial dá 1. N também a partir de 1. Pronto, então nós temos agora uma sequência de autofunções, todas elas ortogonais, não vamos normalizar não, tá? Vamos deixar só ortogonal. E temos também todas essas soluções, na realidade infinitas soluções, na variável t grande. Tá? Se nós multiplicarmos xn por tn, vai ser isso aqui multiplicado por seno de npx. Nós precisamos que a solução atenda às duas condições iniciais que nós vemos no início. No tempo zero é igual a f de x, a derivada de u no tempo zero é igual a g de x. Tá? Se a gente multiplicar duas delas só, não atende. Normalmente não vai atender. Então, qual que é a nossa ideia? A solução, só para lembrar, é o produto delas, né? U de xt é o produto das duas funções, x de x, t de t. Nós temos uma infinidade de funções x, uma infinidade de funções t. Qual delas a gente vai pegar? Né? Então, o método da separação de variáveis, que tem que recair no Sturm e Liouville, a ideia é pegar as autofunções do problema de Sturm e Liouville, que aqui no caso são na variável x, elas formam uma base, né? Elas formam uma base do espaço de funções. A gente vai usar essa base de autofunções do PSL para escrever as duas condições iniciais. Tá? Então, na realidade, a nossa solução vai ser, né, uma série... Já vamos escrever já. A base aí vão ser as autofunções xn de x. O tn de t não é autofunção. Tá? Elas entram aí por causa do método da separação de variáveis. Então, a ideia é sempre essa. Separação de variáveis, a solução que a gente está procurando vai ser uma série de autofunções. Tem que ser de autofunções do PSL. A gente sabe que essa série, dependendo das condições iniciais e de contorno, converge absolutamente. Tá? Então, vamos seguindo aqui. A nossa solução vai ser uma série em que as autofunções vão formar a base. Vou escrever ela aqui. A solução, ainda sem usar as condições iniciais, é dada por essa série aqui vem as autofunções, seno de npx sobre L, e aqui agora vem a função Tn de t. A n cosseno aqui é n vezes p vezes a sobre L, vezes o tempo, e o seno a mesma coisa, bn seno do mesmo arco.
para termos a solução, nós temos duas constantes, né? A n e bn, e temos duas condições. Quer dizer, vai dar para resolver, né? Usando a primeira condição, deslocamento para x qualquer no instante zero igual f de x. Essa aqui é a primeira condição inicial. Já escrevendo a série, fazendo tempo igual a zero, o cosseno de zero vai dar 1. Fica só o AN. O seno de zero é zero. Então o BN vai sumir junto com o seno. Tá? Nós só vamos ficar com uma série AN vezes a autofunção. Soma de 1 a infinito, a índice n, seno npx sobre L. Pronto, fica aí, essa é a primeira condição inicial. F de x é conhecido, né? Nós estamos querendo desenvolver o f de x, que é conhecido, né? Numa série de senos. Olhando o arco, n vezes π vezes x sobre L, é a série de Fourier, né? Aqui no caso, por causa da condição inicial, a série de autofunções é particularmente uma série de Fourier. O coeficiente que nós vamos achar, então, é o coeficiente de Fourier. A gente acha daquele jeito lá, né? Multiplica os dois lados aqui por seno, integra de 0 a L, no final acha o coeficiente a n. Tá? Vamos colocar o valor dele aqui. É o coeficiente da série de Fourier de f. A índice n igual a 1 sobre L integral esse aqui em cima, aqui em cima é 2. Já vamos relembrar isso aqui. 2 sobre L, integral de 0 a L da função vezes o seno. Pronto. Lembrar que a função f só está definida entre 0 e L. Nós precisamos desenvolver a função numa série de Fourier. Se a gente considerar a série de Fourier no domínio 0L, esse 0L vai fazer o papel daquele intervalo AB, né? O AB, o comprimento do intervalo B menos A, vai ser igual a 2L grande. Não é essa série que a gente vai fazer, não. A gente vai fazer o seguinte: a função f está entre 0 e L. A gente vai fazer uma extensão ímpar dela, de menos L até mais L, e sendo a extensão ímpar, a série dessa extensão ímpar vai dar em senos, que é o que a gente quer mesmo. Tá? Então, pelo fato de que a gente vai desenvolver numa série de senos a extensão ímpar dessa, é que aparece esse 2 aqui, ó. Porque a integral não pode ir de menos L até mais L, porque o f não é conhecido fora do 0L. Tá? Então, esse 2 aqui é porque a gente está desenvolvendo a extensão ímpar dessa função numa série de Fourier e, por causa disso, a integral de 0 a L precisa ser multiplicada por 2. Tá ok? Essa aqui é a forma também do coeficiente de Fourier da série da função f de x.
Então, pelo menos para o coeficiente AN, a série de senos é de Fourier e o coeficiente AN é o coeficiente de Fourier da série de Fourier. A gente vai ver que para o coeficiente BN, nós vamos obter da mesma forma, mas o módulo do coeficiente BN vai ter alguma coisa a mais aqui. Por causa disso, esse novo coeficiente BN não é de Fourier mais. É um coeficiente de uma série trigonométrica em que a autofunção é uma autofunção do Sturm de Liouville. Tá? Apesar do arco aqui ser do tipo Fourier, nπx sobre L, como o coeficiente Bn não tem esse formato padrão, a série toda não é de Fourier. Certo? Vamos chegar lá. Então, os coeficientes AN estão todos calculados aqui. Para calcular o coeficiente Bn, nós temos que voltar aqui na série, precisamos derivar em relação ao tempo. Né? Derivamos aqui em relação ao tempo. A série de autofunções do PSL é uniformemente convergente. Né? Então, nós podemos derivar a série, ou seja, a derivada da série, a gente passa lá para dentro, deriva lá dentro, sem problema nenhum. A derivada do cosseno vai dar seno, a derivada do seno vai dar cosseno. Quando fizer o tempo igual a zero, vai desaparecer com a n, que a gente até já tem. Lá vai ter cosseno, quando fizer t igual a zero, vai sobrar o Bn pré-multiplicado por nPA sobre L. Tá? Vamos fazer isso aqui. Da segunda condição, nós temos isso aqui. Ó. Derivada em relação ao tempo ao longo da corda no instante zero é igual a g de x e agora a derivada lá da série, já fazendo o tempo t igual a zero, vai dar isso aqui, ó. Soma de 1 a infinito de Bn n vezes π vezes A sobre L seno de nπx sobre L. Pronto, fica essa série aí. Certo? Bom, então nós pretendemos desenvolver g de x nesta série de autofunções agora do PSL. Não é mais de Fourier. Isso aqui tem um n aqui. Esse nPA sobre L já não é mais coeficiente Fourier. Mas a determinação dele é feita da mesma forma. Multiplicamos os dois lados por seno, integramos e obtemos o coeficiente. O coeficiente aqui, no caso, vai dar com o seguinte aspecto. B índice N igual a 2 sobre N vezes π vezes A integral de 0 a L da segunda condição inicial vezes a família de autofunções. Pronto, então nós temos todos os dois coeficientes. Né? Seria só voltar a substituir lá no formato da solução e nós temos a solução
desse problema de contorno, não é solução geral nem nada, só desse problema de contorno aí. Nós vamos resumir esses resultados todos dentro do enunciado deste teorema aqui, ó. A série U de xt é uma expressão bem grande aqui, tá? A gente substitui lá os coeficientes lá dentro daquele formato, dá uma série com um termo bem grande lá. Converge uniformemente e absolutamente para uma solução da equação diferencial parcial a equação com aquelas quatro condições, duas de contorno e duas iniciais, desde que aconteça o seguinte: pronto. Então a solução será uniformemente convergente e absolutamente convergente. Lembrar que não é série de Fourier total, né? Total não é série de Fourier, é uma série de autofunções do Sturm-Liouville. Quando nós vimos Sturm-Liouville, tem um teorema lá que a gente chamou de teorema 4, e dissemos que era o mais importante das propriedades. Aquelas propriedades lá tinham que ser atendidas para que a série fosse uniforme e absolutamente convergente, tá? Aquelas condições nós vamos repetir aqui. Só que as condições do PSL são gerais para qualquer PSL. Mas aqui para a equação da onda em particular, aí não são mais gerais, elas dependem do autor, tá? Nós vamos dar aqui as condições de dois autores só. Um é o do nosso livro texto, o Kreider, Kuller, Ostberg e Perkins, e o outro é do livro do Jairo, que também está na relação lá da bibliografia. Vamos dar primeiro as condições do de Jairo Figueiredo. Desde que eu colocar aqui condições são completas, tá? São as condições de contorno e as duas condições iniciais de Jairo Guedes Figueiredo. O de Jairo estabeleceu essas condições fazendo a demonstração para que a convergência da série obtida, essa que nós mostramos aí, fosse uniforme e absoluta. Então ele precisou, na demonstração dele, utilizar as seguintes condições.
a função f, que aparece lá na condição inicial, precisa ser de classe C2 em 0L. Precisou usar isso lá na demonstração dele. Veja só. A derivada segunda tinha que existir, tinha que ser contínua. A derivada terceira não precisa existir. Mas ele precisou da derivada terceira. A derivada terceira, ele precisou que fosse apenas seccionalmente contínua no mesmo domínio. Pronto, então ele colocou o que precisou usar, tá certo? Precisou usar isso aí. F de 0 precisava ser igual a F de L, precisava ser igual a 0. Nós esquecemos de falar isso, tá? Vamos falar daqui a pouquinho. Vamos voltar ali. Só para terminar as condições dele. A derivada segunda de f em 0 precisava ser igual à derivada segunda de f em L, e ambas precisavam ser iguais a 0 também. Tá? Nenhuma dessas a gente viu lá na resolução do problema, tá certo? Nenhuma delas viu. Mas ele precisou disso aqui para demonstrar que a série obtida era uniforme e absolutamente convergente. Essa aqui a gente devia ter falado, esqueci e lembrei agora. Então vamos voltar lá, tá? Então, vamos voltar lá para mostrar que essa aqui já estava incluída na condição de contorno. Vamos ver se a gente acha a página lá. Ainda não é essa aqui não. É aqui, né? Que a anterior a essa, né? Mais uma. Tá aqui. Essa aqui. Aqui dá para a gente ver aquela condição lá. Veja só. Essas duas condições iniciais valem no tempo 0 e valem para qualquer ponto ao longo da corda. Tá? As duas condições de contorno, exatamente o oposto. Valem aqui para qualquer tempo, não no tempo 0, né? Valem para qualquer tempo, mas a primeira só para x igual a 0, não para qualquer x. Só para x igual a L, não para qualquer x. Mas, se a gente juntar as duas, o que vai dar? Pegar, por exemplo, aqui, ó. Usar essa condição aqui. Quando x for 0, no instante 0, aqui instante é qualquer, tá? Quando x for 0, no instante 0, f tem que ser o f de 0. Mas o f de 0 tem que ser 0. Devia ter falado isso na hora, eu esqueci. Tá? Então, essa condição aqui, inicial, na realidade, ela não é independente das condições de contorno dadas acima. Então, quando x for 0, o f de 0 precisa ser 0, porque a condição de contorno é 0 naquele ponto. Da mesma forma, quando x for L, o f de L precisa ser 0 também. Tá? Então, essas duas condições, f de 0 igual a f de L igual a 0, já estavam aqui embutidas nas 4 condições. Tá? Lá as condições do de Jairo relembram isso, mas já estavam aqui. Só essas também. Tá aqui. Bom, então se as nossas
funções f, o g não apareceu aí, né? Ah, tem da função g, pode fazer g. Isso para a função f, vamos pegar aqui para a função g. A função g ligada à velocidade precisava ser de classe C1 em 0L pronto. Da mesma forma, sendo de classe C1, G duas linhas não precisa existir, mas o de Jairo precisou de usar G duas linhas. Mas lá na utilização bastava que ela fosse seccionalmente contínua em 0L. Pronto. E precisava que G de 0 fosse igual a G de L e fosse igual a 0. Essa aí não dava para a gente concluir lá das nossas 4 condições. Tá? Essa apareceu aqui com o de Jairo Figueiredo. Então, de acordo com o de Jairo, se essas condições todas forem atendidas, a série, que é o resultado, né, a solução, ela é uniforme e absolutamente convergente. É uma série, então, de autofunções do PSL. Não é uma série de Fourier. Nós vamos agora dar as condições do nosso livro-texto. A gente vai ver que são completamente diferentes. E aí, como é que fica? Não dá para transformar essas nas do nosso livro-texto e vice-versa. Qual que a gente vai usar? Qualquer uma. Usar qualquer uma, tá? Nós vamos mostrar duas, mas tem dezenas de condições para a equação da onda, tá? As condições do nosso livro-texto. Condições de Kreider, Kuller, Ostberg e Perkins. São os nossos 4 autores lá, né? Eles pediram que a função f fosse de classe C2 em 0L. Essa exigência empata com a do de Jairo. Precisou que f de 0 fosse igual a f de L fosse igual a 0. Coincide também com a do de Jairo. Precisou que espremer aqui a derivada segunda em 0 era igual a derivada segunda em L e era igual a 0. Também coincidiu com a do de Jairo, mas o de Jairo precisou usar a derivada terceira da f pequeno. De alguma forma, os 4 não usaram. Eu olhei a demonstração lá e não vi por que eles não usaram não, tá? Deve estar certa também, mas eles não usaram. Mas deu, no final deu certo, tá? Então, esses 4 autores pedem um pouco menos da função f do que o de Jairo. O de Jairo precisava que esse fzinho tivesse até a derivada terceira. Seccionalmente contínua, tudo bem, mas precisou existir. Esses aqui fizeram de tal forma que não precisou usar. Tá? Para a função g, ela precisava ser de classe C1 no domínio 0L, g de 0 igual a g de L igual a 0.
são coincidentes com as condições do de Jairo, mas o de Jairo precisou de usar G duas linhas. Esses 4 não usaram. Tá? Então, digamos assim, se a gente escolhesse as condições do Kreider, a gente ia exigir menos de F e G. Tá? De qualquer modo, nós só demos 2 das condições exigidas para que a série seja uniforme e absolutamente convergente. De qualquer forma, dessas 2 condições, nenhuma delas resolve o problema mais comum da equação da onda, que é imaginar aqui a corda de um violão, tá? A gente puxa aqui no meio, né, para dedilha a corda no meio, puxa aqui assim, ó. Esse aqui é o F de X. A gente puxa a corda do violão e solta lá de cima. Então o F de X tem esse formato e o G de X é 0, porque ela foi solta do repouso. Tá? Então F de X é esse aí, G de X igual a 0. Bom, essa condição G de X, como ela é 0, atende tanto ao de Jairo quanto ao Kreider. É 0, tá? Mas a F não atende nenhum dos dois. Né? A F não é, essa F aqui, ela é contínua, mas já não é, a derivada primeira dela já não é contínua mais. Tá? Então essa F não é de classe C1, muito menos de classe C2. Tá certo? E aí, como é que faz? A gente, de qualquer forma, né? Se a gente for olhar nos livros, tem lá essa, digamos, a resolução da equação de uma onda de corda de violão, exatamente em forma de série, como nós fizemos aqui. Só que, como as funções que dão as condições de contorno iniciais não atendem aos teoremas, a convergência da série a gente tem que investigar depois. Não é aquela do teorema. Tá? Então a gente pode usar, mesmo nessa situação aqui, o método da separação de variáveis para resolver o problema. Mas depois vai ter o trabalho adicional de descobrir qual é a natureza da convergência da série obtida. Certamente não será absoluta. Pode ser uniforme, mas certamente não será absoluta. Tá? Mas de qualquer modo, se resolve assim. É uma solução. Né? Bom, segundo exemplo agora de utilização desse método. Equação diferencial parcial do calor. A gente vai chamar a equação do calor porque é a que está no nosso livro texto. Mas o formato da equação diferencial, que a gente vai escrever daqui a pouco, é o mesmo formato do pessoal de engenharia civil, por exemplo, de geotecnia. Só que lá a equação tem outro nome. Equação diferencial parcial esqueci o nome agora. Quando eu lembrar eu falo. Do adensamento, do adensamento. O pessoal de recursos hídricos, a mesma equação diferencial chama equação diferencial parcial da difusão. O pessoal de metalurgia eu não sei. Mas deve ser a mesma equação com outro nome, tá? Esquecendo o nome, né? Vai ser uma equação diferencial de segunda ordem. E aqui a gente vai fazer agora com 3 variáveis independentes, x, y e o tempo, tá?
Então, com as hipóteses todas, a equação diferencial do calor terá esse formato aqui. Derivada segunda de U, 2 vezes em relação a x, mais derivada segunda de U, 2 vezes em relação a y, igual a ao quadrado, derivada parcial de U, uma vez em relação ao tempo. Aqui, esse U agora, no caso da equação do calor, é a temperatura, graus Kelvin, tá? No caso da equação da difusão, eu não sei o que é. Não sei qual que é o fenômeno, não. Do adensamento é alguma coisa lá do solo, né? Também não sei como é que chama a propriedade, não. O que difere uma da outra é exatamente a interpretação dessa constante aqui, tá? Se a constante for ligada à temperatura, é do calor. Se for ligada ao negócio de solo, do adensamento. Se for a outra, é difusão e assim por diante. Aqui, como é grau Kelvin, fica complicado ver a dimensão, tá? Então, eu vou deixar a dimensão para depois. Isso aqui fica grau Kelvin derivado 2 vezes em relação ao tempo. Eu não sei o que significa isso. O que é verdadeiro é que a dimensão do primeiro membro tem que ser exatamente a dimensão do segundo membro, tá? Tem que ser a mesma. Bom, aqui, como são 3 variáveis independentes, vamos fazer assim. Aqui será a variável x, aqui será a variável y, que é a origem. A variável tempo vem para cá, tá? E a temperatura nem dá para a gente representar, né? Veja só. Como são 3 variáveis independentes, x, y e o tempo, para cada ponto aqui do espaço, x, y, t, nós temos uma temperatura. Só que não tem onde desenhar, seria no R4. Não dá para desenhar, né? Bom, então o que a gente vai resolver, o domínio aqui vai ser um retângulo. Esse comprimento aqui vale L. Esse comprimento aqui vale M grande. De modo que aquele vértice ali é abscissa L ordenada M. E o domínio, então, é esse aqui, ó. É uma região retangular. Com o tempo para cá, acaba sendo um volume do espaço, tá? A gente não vai desenhar para cá porque fica complicada a interpretação desse domínio aqui de 3 dimensões. Mas no x e y, o nosso domínio é bidimensional, é uma região, né, um retângulo. O contorno dele são esses 4 lados aqui, ó. Como a gente vai resolver a equação do calor, cada ponto aqui da placa e aqui no tempo t vai estar associado com ele a temperatura naquele ponto, naquele instante, tá? Vamos colocar aqui. O x vai de 0 a L, né? O y vai de 0 a M. E o tempo t, só o tempo t, já que não está colocado aqui, vamos relembrar. Ele é positivo e é indefinido. Antes de continuar, vamos ver o tipo da nossa equação diferencial parcial. A classificação que nós demos foi só para 2 variáveis independentes. Aqui nós temos 3, x, y e t. Então aquela classificação não pega. Mas para a gente saber, na equação do calor,
que tipo que ela é, mesmo que seja de 3 variáveis independentes, o tipo não ia mudar. Como é que a gente pode usar a nossa classificação de 2 variáveis independentes para uma de 3? Vamos tirar uma delas, tá? Só não podemos tirar a do tempo. Por quê? Vamos supor que em vez de nós termos uma plaquinha, a gente teria uma barra só. Então as variáveis seriam x e tempo. Se a barra fosse em cima do y, as variáveis seriam y e o tempo. Então, para uma dimensão só, tem que ficar um comprimento e o tempo, tá? Nós, então, para poder saber qual é o tipo da equação, tiramos ou x ou y, tanto faz, mas mantemos o tempo. Vamos, por exemplo, tirar aqui o y, certo? Vamos ver o sinal, o valor aqui da nosso discriminante. b² menos 4ac é igual. B é o coeficiente da derivada segunda, xt. Não tem, é zero. 0 ao quadrado. Menos 4 vezes A é o coeficiente da derivada segunda em x. Aqui é 1. C é o coeficiente da derivada segunda em t. Não tem derivada segunda em t. Então, o coeficiente C é 0. Então, o discriminante aqui é 0, né? Ou seja, a equação do calor, em 2 variáveis independentes, ou em 3 variáveis independentes, é parabólica, certo? A equação é parabólica. Vamos ver a equação de segunda ordem, vamos ver quantas condições a gente precisa. A gente vai pegar aqui assim. Já que é a equação do calor, vamos supor que é uma lâmina metálica, né, para poder esquentar ou esfriar. Condições que a gente vai pegar. Por exemplo, vamos encostar aqui no lado X uma barra de gelo e deixar ela lá. Então, durante todo o tempo, aquele lado ali, a temperatura é 0. Vamos encostar outra barra de gelo aqui no lado de cima e deixar lá. Então, à medida que o tempo passa, esse lado está com temperatura 0, esse lado com temperatura 0 também. Os dois lados verticais, podia ser também temperatura 0 ali e temperatura 0 lá. Mas para poder misturar, em vez de encostar aqui uma barra de gelo, a gente encosta aqui um isolante térmico. Aqui, um isolante térmico ali. Então, nem entra calor, nem sai calor. Nem sai calor, nem entra calor. Tá? Então, durante o tempo for passando, aqui não tem fluxo de calor e aqui não tem fluxo de calor. Tem temperatura, que a gente não sabe qual é, tá? Então, as nossas condições de contorno são temperatura 0 aqui, temperatura 0 aqui, fluxo de calor 0 aqui, fluxo de calor 0 aqui. São 4 condições de contorno. Preciso de mais uma. Qual é, ao longo da placa, a temperatura inicial no instante t igual a 0? Por exemplo, se a placa estiver a temperatura ambiente, não acontece nada. A derivada da temperatura em relação ao tempo é 0. Não vai ter temperatura, porque está na temperatura ambiente, as derivadas parciais é 0 igual a 0, não tem solução nenhuma. Então, para nós termos uma temperatura, inicialmente nós precisamos conhecer ao longo da placa, não necessariamente também no seu contorno, qual é a temperatura inicial. Ela pode estar bastante quente ou bastante fria, mas tem que ser conhecida, tá? Então, a gente vai chamar que a condição U de x, y, 0
vai ser uma função de duas variáveis, né? De x e de y. Então, são 5 condições, né? A equação de segunda ordem aqui precisa de 5 condições. A equação de primeira ordem que a gente acabou de resolver precisou de 4. Vamos escrever as condições aqui. Então, vai ser nos lados horizontais, temperatura 0. Nos lados verticais, fluxo de temperatura 0. E ao longo da placa, uma temperatura conhecida. Essas 5 condições, então, se escrevem assim. Temperatura para qualquer x, para y igual a 0 e para qualquer tempo é igual a 0. Temperatura para qualquer x, para y igual a m e para qualquer tempo também igual a 0. Tá? Isso aqui significa que os lados horizontais se mantém a 0 graus. Graus Celsius. Pronto, são as duas primeiras condições de contorno. As outras duas, nos lados verticais, o fluxo é a derivada da temperatura em relação a x. Tá? Então fica assim, ó. Fluxo na direção x para x igual a 0, para qualquer y e para qualquer tempo é igual a 0. Fluxo horizontal para x igual a L, para qualquer y e para qualquer tempo também igual a 0. Tá? São as duas condições aqui. Agora aqui no fluxo, na derivada primeira. Não flui calor ao longo dos lados verticais. Pronto. A última condição, vamos espremê-la aqui embaixo. A temperatura ao longo da placa no instante inicial é conhecida, uma f pequeno de xy. Ok? A gente vai ficar por aqui. Oi. Não entendi. É Celsius mesmo. Kelvin fica diferente de 0, né? 200, não sei. Um treco assim, uma coisa misteriosa. Bom, pessoal, na semana que vem, lá na COP, é a última semana de aula. Mas o seu Jorge me avisou que aqui eles vão fazer, a partir da semana que vem, o recesso final de ano. Então, essas aulas vão ficar prejudicadas, tá? Eu vou combinar com ele, possivelmente segunda e terça-feira,
no máximo até quarta da semana que vem, eu venho aqui sozinho e dou as aulas como se vocês estivessem aqui, para completar tudo, tá? Se puderem vir, melhor, mas se não puderem, não tem problema não. E na prova a gente vai pedir as 3 equações, pode ser? As 2 primeiras, né? Pelo menos a equação da onda e do calor. Tá bom? Então tá. Quarta e sexta possivelmente não vai ter jeito mesmo. Até lá a gente acaba. De manhã mesmo, 8 às 10. Vocês passam lá no bloco B, eu vou deixar escrito na secretaria o horário que eu vou ficar aqui. Tá? O pessoal lá do civil, vocês deram seus e-mails para o Jairo, não deram? De metalurgia deram também lá para o Jairo de lá. Depois dá lá, aí eu aviso a ele avisa vocês. Tá? Mas possivelmente segunda e terça eu venho aqui para terminar e a gente pede para a prova só até vai ser a equação da onda e também a equação do calor, de uma dimensão só. Eu vou dar de 2 dimensões aqui, aí na prova pedir de uma dimensão só. Tá bom? E qualquer coisa me visita na sala lá para tirar dúvida. Até lá então. Eu vou ver se pode ser de 8 às 10. Eu vou ficar na dependência do horário dele. Pode ser até de 4 às 6, o horário que ele tiver aqui. Tá bom? A nossa prova final vai ser às 4 horas mesmo. O professor me disse que não vai dar aula naquele dia. A gente pode começar às 4 mesmo. Tá bom? Até lá. Você não, né? Você não.